Oi, Chuchu, tudo bem com vocês? Eu sou a Lari, sejam bem-vindos ou bem-vindas de volta ao meu canal. E hoje, finalmente, eu vou falar sobre as minhas melhores leituras de 2025. Eu estou com meu caderninho aqui de anotações, que é o meu caderno de leitura, aí sobrou, eu tô usando ele esse ano de novo, de um jeito diferente, mas eu falei sobre isso no meu outro canal, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser ir lá assistir, tá? Antes de eu falar quais foram os meus livros favoritos de 2025, eu quero passar sobre como foram as minhas leituras em 2025. Eu li 68 livros em 2025, foi um número muito bom pra mim. Eu tenho sempre a meta de ler 52 livros, né, dar um livro por semana. Pra mim é uma meta super atingível. Eu leio só à noite, mas eu leio bastante e eu leio rápido, então eu consigo ler um livro por semana, né, essa média. E além dos 68 livros, eu li 8 contos. E qual foi o formato que eu li esses livros? Eu li 3 livros físicos, eu li 31 e-books e 33 audiobooks. Ano passado foi o ano dos audiobooks pra mim. Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso. Eu testei a Audible por 3 meses e depois que eu testei eu fui cancelar, eles me ofereceram mais 3 meses por R$1,99, então eu tive 6 meses de Audible, então eu ouvi muita coisa, eu ouvi muito livro que eu já tinha lido, então isso afetou também a nacionalidade dos autores. Tem muito autor estadunidense, porque eu resolvi ouvir muita coisa que eu já tinha ouvido. A Audible tem muitos livros em inglês, e eu gosto muito de ouvir coisas em inglês, eu gosto de estar sempre treinando a língua, né? Então acabou aumentando muito a quantidade de autor estadunidense que eu ouvi. Eu reouvi a saga de Jogos Vorazes completa, eu ouvi... O que eu reouvi? Eu reouvi muita coisa, gente. Eu reouvi Assistente e Aprendiz do Vilão, então, assim, ouvi muita coisa. Foi muito gostoso. Eu gosto muito de audiobook. Eu tô sem Audible agora, tô triste. E outro dado que eu achei interessante mostrar é que eu li 50 livros escritos por mulheres. Nem todos por mulheres diferentes, né? Como eu disse, tem muita série. Eu li muito livro da Helena Lopes ano passado, eu conheci ela e eu me apaixonei. E então, mas dos 68, 50 foram escritos por mulheres. Gente, isso é muito bom, né? Eu opto sempre por dar preferência para autoras mulheres. É algo que eu já faço há muito tempo. Mas vamos lá então. Eu vou começar falando por ordem que eu li, tá? Não é por ordem de qual que eu gostei mais ou qual que eu gostei menos. Todos que eu falar aqui são livros que eu dei 5 estrelas. E aí os que eu favoritei, além de ter dado 5 estrelas, eu vou falar que eu favoritei, tá bom? O primeiro livro que eu dei 5 estrelas em 2025 foi Opa, Foi Mal. É um livro muito leve, muito divertido, pra quem gosta de dorama, é maravilhoso. É uma brasileira que tá morando na Coreia, se envolve com esse cara e começa a vidinha deles, que é basicamente um filminho de dorama muito gostoso ali. É um livro muito legal. Eu quero muito ter a edição física dele, da Isenkor, que é linda, maravilhosa, mas ainda não aconteceu, infelizmente. O segundo livro que eu favoritei foi um livro que eu li por indicação de uma amiga no Insta, e eu fiquei muito feliz de ter lido ele, que é Majestade, o Destino. É um livro nacional também, até agora 2 nacionais, hein? É um livro nacional que a gente vai acompanhar a história de uma menininha, que ela tem uma doença que vai paralisando ela. E eles vivem nessa fazenda, que ela é uma menina preta, de uma família preta, e eles vivem nessa fazenda que antigamente foi uma fazenda de engenho, então muitas pessoas foram escravizadas ali. E, enfim, é um livro pesado, é um livro tocante, é um livro muito emocionante, e que eu recomendo bastante. O terceiro livro que eu favoritei foi Amanhecer na Colheita, ou Sunrise on the Reaping, como eu ouvi, né, a primeira vez. Tem um vlog aqui que eu vou deixar aqui pra quem quiser ver, de eu ouvindo Sunrise on the Reaping. Me emocionou demais,
me fez chorar demais. E eu amei, eu favoritei, tá? Ah, Opa, Foi Mal, eu também favoritei na época, mas hoje eu não sei se eu favoritaria. Mas Amanhecer na Colheita é mais um prequel de Jogos Vorazes, né, da Susan Collins. Nesse a gente vai acompanhar a 50ª edição dos Jogos Vorazes, o segundo massacre quaternário, né, ou seja, os Jogos do Haymitch. E esse livro, como sempre, a Susan Collins está dando tapas na nossa cara e só não vê quem não quer ver. Ela vai falar muito sobre o poder da propaganda. Se a gente voltar lá para Em Chamas, quando eles estão assistindo os vídeos dos vencedores, eles veem os jogos do Haymitch e eles descrevem ele como sendo uma pessoa arrogante, que não liga para nenhum dos outros tributos, que só quer vencer e não sei o que. E aí a gente lê esse livro e a gente vê tudo que de fato aconteceu e não o que a capital queria que a gente pensasse que aconteceu. E é pesado, como tudo que a Suzane escreve, né? Eu sei que tem muita gente que acha que ela já deveria ter parado de escrever livros do universo de Jogos Vorazes, que parece que as pessoas só querem ver a matança e não sei o que. Mas, gente, não é sobre o que acontece nos jogos, as mortes que acontecem nos jogos. É sobre todo o restante. É sobre o poder que a capital tem sobre todos os distritos e sobre todas as pessoas, principalmente sobre todo mundo que é escolhido na colheita. É sobre como, para se manter num poder, um governo é capaz de fazer qualquer coisa. Eu acho que o próximo que ela deveria escrever, porque sim, eu acho que ela deveria escrever mais, eu acho que ela deveria escrever sobre o início dos jogos, o fim da guerra e o começo dos jogos, pela visão de alguém da capital, alguém que a gente ainda não teve visão, até porque não dá pra ser pela The Snow novamente, porque ele teria apenas 8 anos quando acabou a guerra. Talvez o Plutarch, esqueci o nome do professor lá. Talvez pelos olhos do pai do Coriolanus. Enfim, considerando as atuais circunstâncias do mundo, né, temos aí um presidente querendo fazer jogos patrióticos. Talvez seria legal a gente ver o pensamento dela sobre isso. Adoraria também um livro com a história do Finnick, dos jogos do Finnick, mas muito mais pra gente conhecer o envolvimento dele com a Annie e com a Mags do que por qualquer outro motivo. Mas seria muito interessante também ver o pós, né, porque ele era um garoto de apenas 14 anos quando ele participou dos jogos, e a gente sabe que muito cedo ele foi obrigado a se vender na capital pra manter a família dele segura. Então, eu acho que se eu puder indicar pra qualquer pessoa, a partir de 16 anos, alguma única coisa pra ler seria Jogos Vorazes. Sei lá, acho importante. E também eu favoritei Sunrise on the Reap. O próximo livro que eu dei 5 estrelas foi um audiobook, ele é exclusivo da Audible, tá? E ele é o livro Nem Só de Pão, da queridíssima Paola Carosella. E é quase um documentário, sabe? Um podcast longo. Eu não sei descrever ele muito bem. É um livro de memória, sabe? Foi graças a ele que eu comprei Como Cozinhar um Lobo, que é um livro que ela indica muito ao longo desse audiobook. Ela fala muito dessa autora, fala muito desse livro, sobre a importância que ele teve pra ela. Eu ainda não tive a chance de ler, mas eu quero muito ler ele. E, assim, Nem Só de Pão, ele foi muito emocionante pra mim, por muitos motivos. Eu chorei em muitos pontos. Quando ela vai falar das avós dela, que ela liga pra uma das avós, eu fiquei muito emotiva, porque eu já não tenho as minhas avós comigo. E eu tenho muitas memórias das duas, principalmente na cozinha. Principalmente da avó Araci na cozinha. A avó Noêmia eu tenho outras memórias, mas da avó Araci eu tenho muitas memórias na cozinha. Muita coisa que hoje eu sei cozinhar e que eu amo cozinhar é graças a ela. Então, é um livro mais intimista, sabe? Que ela vai falar de fato sobre a vida dela.
a infância dela, como que a cozinha entrou na vida dela. É muito lindo. Eu recomendo muito, se você tem Audible ou tem interesse em assinar para testar. Primeiro que eu recomendo muito a Audible, eu acho um serviço maravilhoso. Eu tô sem no momento, como eu disse, mas eu tô esperando para assinar novamente quando tiver os outros livros de Harry Potter dramatizados, porque eu já ouvi os 2 primeiros e tá muito bom. Infelizmente só tem dramatizado em inglês, mas vale muito a pena. E, enfim, aí nem só Diploma tá disponível lá, tá? É exclusivo da Audible, então tem que assinar a Audible. Eu li também A Voz de Archer, que também é um livro que eu favoritei, que infelizmente eu ainda não tenho ele físico. A primeira vez que me indicaram ele foi no Instagram da Vicky Literária, que também é uma amiga muito querida. Ela sempre falou muito bem desse livro. E aí ele tava no Unlimited, em um momento que eu estava assinando o Unlimited. E eu li ele, eu me emocionei, eu me apaixonei. E o Archer é um chuchuzinho, um querido, um neném que merecia todo o colo, amor e carinho do mundo. E é um romance adulto, tá, gente? Não deixa eu falando assim como enganar vocês, tá? É um romance adulto, inclusive tem cena hot. E é só uma história muito gostosa sobre preconceito, sobre quebrar preconceito, sobre amor, sobre recomeço, sobre se permitir. É lindo. Se eu puder indicar um romance pra você ler esse ano, é A Voz de Archer. Um romance, tá? Um romance romântico, sem fantasia, sem nada no meio. A Voz de Archer, porque eu vou indicar outros livros aqui que também tem romance. Então, se puder indicar um romance, é A Voz de Archer. Outro livro que eu dei 5 estrelas, que eu também ouvi, é Vamos Comprar um Poeta. Eu ouvi a Camila Pellegrini, que é uma autora que vocês sabem que eu amo muito, lendo e indicando esse livro. E aí quando eu vi que ele estava disponível na Audible, eu fiquei muito feliz. E aí eu fui ouvir ele e é maravilhoso. É como se no mundo nesse mundo, né, do Vamos Comprar um Poeta, as pessoas pudessem comprar artistas, sabe? E aí a menina escolhe comprar um poeta. E aí a vida da família começa a mudar graças ao poeta. É delicado, é envolvente, é muito bonito esse livro. Fica aí a minha recomendação. O 7º livro que eu favoritei é Questão de Classe. Também ouvi pela Audible, ele é da mesma autora de Vox, que tá aqui. E Vox é uma distopia e Questão de Classe também é uma distopia. Nessa distopia a gente tem um mundo onde as pessoas elas são classificadas por classes, mas as classes não dependem puramente de dinheiro, é por inteligência, é por QI. Então, tipo assim, se as pessoas vão bem na escola, elas têm chance de ir para uma escola melhor, porque ela é mais inteligente. E aí ela vai conseguir um emprego melhor, e aí conseguindo um emprego melhor, ela vai ganhar mais. E tudo isso começou porque a protagonista e o namorado dela na época, né, da escola, sofriam muito bullying, porque eles eram os nerds, né? E aí eles começam com esse sistema na escola, eu não sei como que o diretor aprovou isso, tá? Que os alunos com melhores notas poderiam ir pra cantina primeiro. E aí, conforme a nota fosse caindo, as pessoas iam ficando por último, sabe? Então aí a maioria das pessoas que fazia bullying com eles foi ficando pra trás, né? E eles pra cima. Só que aí isso foi começando a ser implantado a nível nacional, assim, surreal. E tudo começa a desmoronar quando... Ah, tem teste! Nossa, é mesmo, eu esqueci disso. Quando as mulheres estão grávidas, elas podem fazer um teste pra saber qual que vai ser o QI da criança. Porque tem famílias que optam pra quando o QI da criança é baixo, eles encerram a gestação pra criança não ter que sofrer tendo um QI baixo. Mas enfim, tudo começa a desmoronar quando a filha mais nova deles, que ela não quis fazer o teste pra saber o QI, começa a ir mal na escola. E as escolas são a prata, que é a de elite, a verde, que é a normal, e a amarela, que é das crianças problemáticas, assim.
E aí ela tá na verde, né? Mas é por idade. É por isso que ela tá na verde. E aí ela tem a prova quinzenal, mensal, sei lá, a prova que vai definir pra onde que ela vai. E ela vai muito mal na prova e ela é mandada pra escola amarela. Só que as crianças que são mandadas pra escola amarela, elas não voltam mais pra casa. Elas ficam, tipo, o ano inteiro na escola, sabe? A família só pode visitar depois de 2 meses. Aí a nossa protagonista se envolve nesse rolo todo e é uma distopia muito diferente, assim, e é bastante envolvente. E a gente tem o presente, aí volta ela contando como que começou, sabe? E você consegue ver como que se constrói um mundo distópico, né? Porque era pra ser uma coisa inocente, né? Uma brincadeira de escola, basicamente. Porque primeiro começa implantando nas escolas esse negócio da cantina, né? Da cafeteria, digamos assim. Que quem tem as melhores notas pode ir primeiro. Só que aí vai escalando, assim, de um jeito absurdo. É muito interessante, viu? Eu recomendo muito Questão de Classe. Quero ver se eu compro ele físico também. O 8º livro que eu dei 5 estrelas foi por onde começou a minha pequena obsessão pela Helena Lopes. Helena Lopes é uma escritora brasileira maravilhosa, que eu já li 6 livros dela e tô lendo o 7º, ou eu li 5 e tô lendo o 6º, alguma coisa assim. Ontem, no dia que eu tô gravando, lançou outro livro dela e eu estou lendo. E já estou amando. Mas vamos lá. O 8º livro que eu dei 5 estrelas é Ignis Lacrimosa. Eu li Ignis Lacrimosa porque a Carol queria ler. E ela perguntou, topa ler comigo? Por que a Carol queria ler? Porque ela viu um spoiler de uma cena hot que acontecia. Que acontece, inclusive, acho que em 90% do livro. Mas o que eu encontrei em Ignis Lacrimosa foi uma construção de mundo muito bem feita. Eu encontrei magos, eu encontrei alquímicos, eu encontrei dragão, eu encontrei tretas de família, tretas de palácio e outros reinos e seres mágicos e... Nossa senhora, eu encontrei muita coisa em Ignis Lacrimosa. E é um livro, assim, gente, super envolvente. Eu não tenho ele físico, mas ele é um tijolão, assim. E é só uma história muito gostosa de ler, que eu recomendo demais. Eu não vou falar muito porque eu não quero dar nenhum spoiler, eu quero que vocês leiam. Mas tem bruxos, assim, de um jeito diferente do que a gente já viu. E alquímicos também, e só é muito bom. É muito bom. O 9º livro que eu favoritei foi Alchemized. Bom, quando eu fiz um unboxing desses livros aqui, vocês já viram, né, um pouquinho do meu amor por ele. E, gente, só isso, todo o meu amor por ele. Também tem uma construção de mundo maravilhosa. É um livro que não é pra todo mundo, eu sei disso, tá? Mas é um livro muito envolvente. É um livro muito pesado, que vai fazer a gente repensar a vida, se a gente quer continuar nela. Mas é muito bom. Temos protagonistas maravilhosos em lados opostos de uma guerra e que se apaixonam, óbvio. E que eles passam a viver essa guerra um querendo salvar o outro. Eles não querem mais ganhar ou acabar a guerra, eles só querem um salvar o outro. O que dizer desse livro, não é mesmo? Um tijolo também, viu, gente? Mas é um tijolo que vale muito a pena. Eu recomendo muito. O 10º livro que eu favoritei foi A Bruxa Rebelde, que é o 2º e último livro da duologia. Não sei como que é o nome da duologia, mas que começa com Caçador Sem Coração. Caçador Sem Coração também é um livro muito bom, eu dei 4,5 estrelas, tá?
Mas Bruxa Rebelde eu achei ainda mais envolvente, mais forte pra ler. A gente tem a continuação, né, de Caçador Sem Coração, começa logo depois que acaba o primeiro, né, e é muito bom, é muito bem escrito, ele resolve todas as pendências que abriu no primeiro. Eu gosto muito quando um livro consegue fazer isso. Consegue, de fato, fechar todas as portinhas que abriu. É uma duologia muito completa, então eu recomendo demais a duologia. É uma duologia bem completinha. Também é uma duologia adulta, tá, gente? Aqui a gente também tem bruxos de um jeito bem diferente. Eu lembro de estar lendo os dois meio que perto, sabe? Caçador Sem Coração e Ignis Lacrimosa. E ficar pensando, nossa, que legal, os dois têm muito essa questão da magia de um jeito bem diferente e tal. E eu gostei muito disso. Mas, enfim, Bruxa Rebelde é maravilhoso, é uma conclusão maravilhosa para a história da Rune, do Gideon e de toda a Nova República. Em 11º e último livro que eu dei 5 estrelas em 2025, é mais um livro da Helena Lopes. Eu falei que eu fiquei levemente obcecada por ela, que é A Crisálida Dourada. A Crisálida Dourada é meio que a visão dela, a versão dela sobre o mito da Medusa, só que de um jeito bem diferente. E é assim, maravilhoso. E é bem diferente mesmo, viu, galera? Bem diferente mesmo. É maravilhoso. Tem esse reino onde os herdeiros dos lords, eles, quando atingem certa idade, eles são levados para essa floresta e aí tem escolha, eles têm que sobreviver à passagem na floresta para chegar nesse poço, aí eles pulam no poço e saem do poço com poder. E aí tem as torres de poder, e aí tem os bastardos, e aí os bastardos têm poder diferente, e damas não são aceitas. Até a nossa mocinha aí, né? E é muito bom, é muito bom. Ele tem uns poderes, assim, super diferentões, que se manifestam de formas diferentes. E tem os ancestrais, os anciãos, não lembro como que é o nome, e eles estão em contato com esse povo, e meu Deus, que livro bom! Que livro bom! Eu lembro que eu fiquei tão triste quando esse livro acabou, tão triste porque eu queria ler mais. Eu leria muito mais desse livro, vocês não estão entendendo o quão mais eu leria desse livro. Tanto que o conto que ela lançou de Natal, meio que de Natal, eu não lembro nem se eu li em 2025, li, que é o Aurora de Fear, que fala assim, só um pouquinho de alguns personagens da Crisálida Dourada. Eu já fui correndo ler, porque eu queria muito mais. Então, assim, a Crisálida Dourada é maravilhoso, eu também favoritei. Eu recomendo demais. Se você gosta de fantasia, principalmente, e de mulheres fodas no poder de tudo. É isso aí, vamos lá, meninas, mulheres. E como menção honrosa, eu quero indicar um livro que eu não dei 5 estrelas, eu dei 4 estrelas e meia, mas que eu favoritei, que foi A Maldição do Amor, da Zoe X. Foi o primeiro reconto de Hades e Perséfone que eu li, e eu me apaixonei. É isso. Ele é tão bem escrito. Ele tem bastante hot, tá, gente? A Zoe X, ela é conhecida por escrever hot, mas além do hot, tem muita história que é muito boa, assim. Tem treta de família, né, como sempre se tratando dos deuses do Olimpo, mas tem treta com a família da Perséfone também, tipo, Deméter é uma cuzona nesse livro. E o envolvimento dela com o Hades é muito bonito. Tem personagens muito bons, a construção é muito boa, tudo faz sentido. Pra mim, essa agora é a versão original. Depois dele, eu li da Helena Lopes, A Rainha Prometida, que também é um reconto de Hades e Perséfone, que eu também vou deixar aqui como menção honrosa, porque também é muito bom, e eu também dei 4 estrelas e meia.
mas eu queria indicar principalmente A Maldição do Amor, porque é simplesmente muito bom. E é isso. Esses foram os 11 livros que eu dei 5 estrelas, e o livro que eu dei favoritado, mesmo sem ter dado 5 estrelas, e várias outras indicações aí pelo caminho. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo. Se você gostou, não esquece, não sai desse vídeo sem deixar o seu like. E comenta aqui pra mim quais foram os seus livros 5 estrelas de 2025 e qual dos que eu indiquei hoje você vai colocar na sua lista de leitura de 2026. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!